Nós já vimos durante a história diversas interpretações de Jesus na televisão e no cinema. Mas você acha que alguma delas realmente se aproxima de quem o nosso mestre realmente foi? Você acha que Jesus era um homem triste, melancólico ou um homem alegre, feliz? O que você acha? Eu quero que você já deixe para mim aqui a sua opinião nos comentários. E antes de continuar com esse vídeo, eu quero aproveitar e te convidar a se inscrever aqui no canal para você receber o alerta dos próximos vídeos. Você também pode se tornar membro clicando no botãozinho que tem aqui embaixo, onde você vai ter benefícios exclusivos aqui do canal. Além disso, se você quiser receber um e-book com um estudo super aprofundado a respeito do sistema religioso e do porquê não existe embasamento dele na Bíblia, você encontra o link também aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Mas continuando então com o assunto do vídeo de hoje, esse é um canal de espiritualidade, então eu já vou te dar aqui um spoiler de que o que nós vamos falar hoje aqui não é sobre a aparência externa não, tá? Esse gancho que eu trouxe sobre a aparência de Jesus é unicamente para nós nos aprofundarmos num assunto muito mais importante que esse. Então, senta aí confortável, porque o assunto do vídeo de hoje é muito, muito profundo. Eu tenho certeza que ele vai virar várias chaves aí para você. Para começar, eu vou colocar aqui duas fotos de atores que interpretaram Jesus no cinema e na televisão, tá? Um deles, aqui, é do filme de Jesus de Nazaré, tá? De 1977. Esse filme é um clássico e Jesus é interpretado por Robert Powell, tá? O outro é o Jesus da série The Chosen, tá? Sucesso e fenômeno de audiência do streaming, e ele foi interpretado por Jonathan Hulme. Então, eu trouxe essas duas imagens unicamente para ilustrar uma grande diferença que nós podemos notar no personagem. Ambos são Jesus, né? O personagem, né? Jesus, mas eles têm uma diferença que é muito crucial, que inclusive eu considero que essa grande diferença foi um dos motivos que fez com que o Jesus do The Chosen fizesse tanto sucesso como fez. Um Jesus, ele é um Jesus mais melancólico, um Jesus mais deprimido. O outro Jesus é um Jesus mais doce, mais alegre, um Jesus amigo. Veja a diferença. E isso é muito interessante, porque eu trago para vocês hoje aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas eu quero mostrar para vocês a escala das vibrações, tá? A escala das vibrações, também chamada de escala Hawkins, e ela foi concebida por David Hawkins, um psiquiatra norte-americano, tá? Nessa escala, para chegar até essa escala, ele utilizou testes de semiologia aplicada e com muitos estudos, né, e muitas experiências, ele chegou a uma escala. E esta escala, ela demonstra a frequência das vibrações humanas. E aí eu volto um pouco para quem não está entendendo vibração, o que é isso. Se você está aqui no canal, com certeza você acredita na espiritualidade, você acredita que o seu corpo tem um espírito, né? Que você tem uma alma também. E o que a sua alma, o seu espírito são? Eles não são palpáveis, eles não são visíveis, eles são apenas energia, não é? Então, esta energia que está em nós e que na nossa alma engloba nossas emoções, nossos sentimentos, elas têm uma frequência. Elas não são iguais. Entende? Elas não são iguais. Tem pessoas que estão vibrando em uma frequência e tem pessoas que estão vibrando em outra. Nós somos seres vibracionais.
A nossa energia vibra em diferentes escalas, certo? Então, essa experiência de David Hawkins, ela culminou nesta tabela. E esta tabela traz uma ordem muito interessante das frequências das emoções. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, tá? Eu vou pegar ela, que eu tenho uma aqui impressa em mãos, para acompanhar com vocês. Por que eu trouxe essa tabela? Porque esta tabela, ela prova que Jesus, o Jesus verdadeiro, nosso Jesus, nosso mestre, ele era um homem alegre, um homem de espírito alegre. Que ele não se assemelha a essas interpretações de Jesus melancólicas e tristes. Porque ele se assemelha ao Jesus doce, ao Jesus alegre, ao Jesus amável. Essa é a essência. Justamente por quê? Porque quando nós, através da ciência, conseguimos descobrir que as nossas emoções e sentimentos, elas têm uma frequência vibracional, nós entendemos isso. E veja aí nessa tabela que eu coloquei na tela para vocês, que a vergonha, a culpa, a apatia e a tristeza são frequências baixíssimas. Baixíssimas, né? E veja como a alegria, a paz e o amor são frequências super altas. E veja agora o que eu afirmo para provar para vocês que Jesus era um homem muito alegre, de espírito muito alegre. Acima da paz, ele traz a frequência ali da iluminação. A iluminação é a frequência mais alta. É a frequência que todos nós, como seres espirituais, devemos buscar, nos iluminar espiritualmente. E ela está ali entre 700 e 1000 Hz, tá? As frequências são medidas em Hz. E Jesus, nós sabemos que ele era um ser iluminado. Jesus veio ao mundo, filho de Deus, como chamamos, né? De uma forma assim para que ele se apresentou como filho para entender, mas saiu do próprio Deus, né? Ele vem à Terra iluminado, um ser iluminado. E se ele era um ser iluminado, obviamente ele vibrava acima da paz, do amor e da alegria. Impossível que ele não fosse um ser alegre e fosse iluminado. Ninguém consegue se iluminar sem alegria. Ninguém consegue se iluminar sem paz. Ninguém consegue se iluminar sem amor. Ninguém consegue se iluminar sem passar por todas essas outras frequências. E Jesus era um ser iluminado. Veja que interessante o outro lado também disso, porque eu me lembro quando eu era criança e eu assistia esses filmes de Jesus na televisão na época do Natal ou da Páscoa. Eu achava aquilo tão triste. Era de uma tristeza tão grande. A mensagem do filme não me trazia alegria, nem conforto, nem paz, nada, mas me trazia uma tristeza. Eu olhava aquele Jesus melancólico e eu sentia uma tristeza muito grande. Então, eu vejo esse Jesus, um Jesus que traz a nós a culpa pelo sangue. E aí está uma grande diferença entre os cristãos que são presos na culpa e os cristãos que receberam o sacrifício de Jesus, que o sacrifício em si que eu digo, vir até aqui, passar por tudo que passou para nos mostrar a verdade, esses cristãos em liberdade, em paz, e não em culpa. Esses cristãos desfrutando da felicidade da libertação que ele nos trouxe. Não vivendo em culpa e sofrimento, não pensando em Jesus com aquele pesar, não, mas com alegria.
Alegria porque ele veio, e que bom que ele veio. Que bom que ele aceitou passar por tudo que passou para nos ensinar a grande verdade. Não é? Isso não é para nos trazer culpa, mas é para nos trazer alegria. É para nos trazer a gratidão. Isso, e veja bem, como a tristeza é uma frequência baixa, ali na tabela a tristeza aparece em 75 Hz. Ela é uma frequência super baixa. Ou seja, quanto mais triste você vibra, mais longe você está da iluminação espiritual. Veja como a ciência, ela não é inimiga da espiritualidade. Se nós buscarmos entender o que a ciência quer dizer, nós não vamos vê-la como uma inimiga na espiritualidade. Nós vamos vê-la como, muitas vezes, ela comprova que a espiritualidade existe, que ela é real. Eu tenho inclusive um livro, deixa eu mostrar para vocês porque ele é muito interessante. Eu gosto de indicar aqui os livros que eu li e que eu achei bom e que eu achei bons, né? E edificantes. Só um minutinho. Este livro aqui, ó. 301 provas e profecias surpreendentes mostrando que Deus existe, de Peter e Paul Lalonde. Esse livro é muito bom, científico. Ele é bem científico, ele traz provas muitas embasadas na ciência, provando que Deus existe. Então, não veja a ciência como uma inimiga. A ciência, ela também mostra que Deus existe, depende do olhar. Existem cientistas que querem encarar de forma a ver que não existe uma mente criadora de tudo isso. E tá tudo bem, isso é uma questão de opinião deles. Se eles decidem por não acreditar, tá tudo bem. Mas quando você se abre para entender o que a ciência demonstra e você vê que lá no fundo de tudo isso existe uma mente brilhante que criou tudo isso, você consegue encontrar Deus em todos esses argumentos científicos, tá? Então, voltando aqui ao assunto, essa escala que eu trouxe, ela serve para todos nós. Ela mostra que Jesus era um homem alegre porque ele era iluminado. Ele era um homem que vibrava altíssimo no amor, na paz e na alegria. Ele não era um Jesus melancólico, ele não era um Jesus triste. Obviamente, quando ele estava caminhando lá com a sua cruz, quando ele estava indo para a crucificação, ele não estava nesse momento feliz e dando risada. Obviamente, o que eu digo é, ele soube sentir as dores que ele escolheu sentir, mas em vida ele foi com certeza um homem alegre, senão ele jamais teria se iluminado. E essa escala, como eu disse, ela serve para todos nós. E eu te faço uma pergunta agora: em que frequência você está vibrando? E eu te pergunto isso porque todos nós queremos ter uma vida abundante em coisas boas, uma vida cheia de prosperidade, alegria, paz e coisas boas, não é? E para alcançar isso, nós temos que entender como as coisas funcionam. Essa tabela aqui é uma tabela que eu tenho aqui na parede, na frente da minha mesinha do escritório, porque eu gosto de olhar para ela às vezes e me perguntar onde eu estou vibrando hoje. Porque a sua frequência, ela também atrai aquilo que vem para você. Lembra quando Paulo disse lá aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. Vamos ver aqui isso nas escrituras. Eu vou ler para vocês. Bem rapidinho aqui. Gálatas 6, 7. Ele fala assim: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele fala aqui que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ele fala aquilo que a lei da atração diz, que é aquilo que você vibra, volta para você. São as mesmas palavras. Naquele tempo, se usava a semente como exemplo. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós temos mais informações, mais termos e mais material, né, para poder explicar como funciona o mundo, o universo, como funciona o ser humano.
né? Então nós falamos em vibração, né? Mas nós estamos falando exatamente daquilo que ele falou sobre plantar e colher. Aquilo que você planta, você vai colher. Então aquilo que você vibra também volta para você, porque o universo é plenamente justo. Você vibra uma coisa, volta isso da mesma forma para você. Então, quando você olha para a sua frequência, você pensa no que você está vibrando hoje. Você está vibrando na alegria ou na tristeza? Você está vibrando na paz ou na culpa? Você está vibrando na vergonha, que é uma das frequências mais baixas, ou na disposição? Entende? Quando você olha para dentro de si mesmo, você consegue entender o porquê sua vida está se manifestando de forma X ou Y. Por que ela está se manifestando como está? Porque ela é justamente o reflexo daquilo que você está vibrando. Porque isso são sementes. Quando você vibra no amor, você dá amor a tudo e a todos, você está plantando sementes e você vai colher o mesmo. Da mesma forma, quando você vibra no ódio, você está dando isso ao mundo, você vai receber a mesma coisa quando você colher. Então, existe um ensinamento muito grande aqui. Por isso que o nosso mestre Jesus falou tanto sobre o amor, porque se nós vibrarmos no amor, dermos amor a todos, nós vamos colher isso. Automaticamente nossa vida vai ser melhor, mais próspera, mais feliz. Então, é muito simples. Né? Às vezes as pessoas querem tornar complexo, não aceitam o simples, mas é simples. E isso se reflete em todos os aspectos da sua vida, seja no seu trabalho, na sua vida amorosa, familiar, em todos os aspectos, isso se reflete e se manifesta. Eu vou ler mais uma passagem aqui também, que é a de Mateus 7,12, que são palavras de Jesus, né? Como eu sempre gosto de dizer, a gente tem que olhar para o que Jesus disse. A palavra de Jesus é o ponto inicial de tudo. Dali nós podemos ramificar, né? Mas sempre na palavra dele, sem sair da essência. E Jesus disse assim, 7,12 em Mateus, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que você quiser que façam para você, você faz para os outros. Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar. Aquilo que você quer que te façam, você tem que emitir. Você tem que emanar essa frequência para que façam isso para você também, para que volte para você. É disso que Jesus estava falando. Mas era impossível naquele tempo ele falar: emanem uma frequência boa se vocês querem que volte uma frequência boa para vocês, porque essa não era uma linguagem cabível àquele tempo. Mas hoje, nós, com as informações que nós temos, nós já podemos falar sobre isso. Aquilo que você quer que venha para você, você deve fazer. Aquilo que você quer receber, você deve vibrar. Foi isso que ele disse. Entendem? Então, quando Jesus veio e nos ensinou todas as coisas que ensinou, ele não quis que ficássemos apenas naquilo. Nós estamos aqui para evoluir e expandir. Né? Então, nós pegamos o ensinamento dele como uma grande base, não saímos desse ensinamento. Né? É a base de tudo e nós expandimos nesse ensino. Nós evoluímos, nós não podemos parar de evoluir, nós somos seres que estamos aqui para evoluir, nos tornarmos melhores a cada dia. Né? Esse é o objetivo. Então, eu acho que eu já vou encaminhando para o encerramento, para não ficar muito longo, mas não posso deixar de te lembrar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, de fazer parte do clube de membros, de dar uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição. Tem o livro do Frank A. Viola, ou Frank A. Viola, como nós chamamos aqui no Brasil também. Tem os e-books que eu estou disponibilizando para vocês também aqui no link da descrição. E-book sobre
o sistema religioso com bases bíblicas, gente, base bíblica tudinho certinho ali para vocês estudarem. Tem também o e-book da Lei da Atração, que eu explico um pouco mais o que é a Lei da Atração, que é a mesma lei da semeadura que Paulo falou ali nas Escrituras também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mim dizer para vocês. Acho que é isso. Não se esqueça, a verdade não teme perguntas. Então, continue questionando. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.